Olá a todos e a todas, estamos com mais um episódio do APETcast, uma iniciativa de comemoração dos 20 anos da APET, Associação dos Profissionais das Empresas de Tecnologia de São José do Rio Preto e região. A gente agradece muito aí a assistência de todos, o pessoal que está nos vendo, e é mais uma experiência aqui que nós estamos tendo, eu como host pela primeira vez, né? Vamos ver como é que nós saímos e estamos com dois ícones aqui, dois expoentes da tecnologia de Rio Preto. Bom, o título do episódio é O Segredo das Empresas Tech Longevas e Bem-Sucedidas, tá? Um agradecimento primeiro aos patrocinadores desse episódio, a Sinal BR Telecom, que tem mais de 2.500 quilômetros de backbone de fibra ótica. A rede da Sinal BR Telecom interliga cidades e diversos transportes com operadoras. Com 13 anos de história, atende cerca de 210 cidades e possui quase 1 milhão de pessoas conectadas através dessa rede. Estamos falando de cobertura de qualidade para todo o Noroeste Paulista. Atende exclusivamente empresas e provedores de internet, mercado B2B, e fornece soluções na medida do seu negócio através de link internet dedicado, interligações LAN-to-LAN, telefonia SIP, PBX virtual, Wi-Fi e soluções de data center, colocation, backup e muitos outros. Também agradecemos a TaxGuide. A TaxGuide oferece uma gestão fiscal estratégica, orientada por dados reais, realizando uma análise detalhada das suas declarações fiscais, identificando inconsistências e fornecendo soluções personalizadas, contábeis e jurídicas. Além disso, oferece o apoio necessário para que você esteja sempre em conformidade com suas obrigações fiscais. Simplifique o complexo sistema tributário e tome decisões informadas e estratégicas para o seu negócio. E com tecnologia, descubra o poder dos dados na gestão fiscal de sua empresa. Para saber mais sobre a TaxGuide, visite no Instagram o @TaxGuideTech ou ainda fale direto com o Hugo no WhatsApp 17 981 44 7400. O Hugo, nosso amigo aqui também, tá? Estamos hoje aqui com dois, como eu disse, expoentes da tecnologia de Rio Preto e região. O Marcelo, meu parceiro aqui, acho que eu almoço mais com ele do que com a minha família, né? Tanto nessa gestão que estamos tendo aqui na PET. E o Marcelo é fundador e CEO da Shift, empresa especializada em tecnologia da informação para medicina diagnóstica e preventiva. Com mais de 30 anos de história, a Shift está entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil e é responsável pelo processamento de mais de 20% do volume nacional de exames, e que a coloca entre as líderes do segmento, além de possuir atuação em países da América Latina. Marcelo é formado no Warner President Management Program pela Harvard Business School. Judia, hein? Tá vendo? Meu inglês está sendo praticado. Era teste. Tá certo. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Brasília. Possui MBA em Administração pela Universidade de Pittsburgh e estudou Ciência da Computação na Gannon University, da Pensilvânia, Estados Unidos. É atual diretor institucional da LIS Brasil, Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Sistemas de Informação Laboratorial. Presidente da PET, Associação dos Profissionais em Empresas de Tecnologia de Informação, além de ser membro do Conselho do Parque Tecnológico de Rio Preto. Obrigado pela presença, Marcelo. Obrigado, muito bom estar aqui com duas pessoas que eu admiro bastante. Que bom, a gente também admira vocês dois. Vamos falar do segundo agora, que é o Jean Dyer, companheiro aí de tecnologia. Nossos filhos estudaram na mesma escola, ou seja, estamos todo mundo aí na mesma vibe. Empresário do setor de tecnologia da informação com mais de 25 anos de experiência. É fundador e CEO das empresas Gold System e Legitima Tech. Investidor anjo, bacharel em tecnologia e em processamento de dados pela Unirp, Centro Universitário de Rio Preto. Pós-graduado em transformação digital e futuro dos negócios pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Practitioner em programação neurolinguística, profissional e self-coaching. Mentor Parallax, empreteco pelo Sebrae e atualmente atua como diretor social da PET e também diretor de inovação e startups da CIRP. Innovation Leadership Program pela Hebrew University de Israel. Praticante de corrida, gosta de leitura, pai da Ana e da Isabela. É isso? Errei alguma coisa? Não errou nada não. Obrigado, Gerson. Muito bom estar com vocês aqui. Nem falo a gratidão de estar com vocês. Meu Deus, estar do lado desse cara é sensacional. E na tua frente, então,
É só gratidão mesmo. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado e é recíproco. O sucesso que vocês têm assim, é conhecido e a gente também fica muito satisfeito de estar juntos, tá? Bom, falar um pouquinho então do assunto do nosso podcast de hoje, né? Empresas feitas para adorar, segredo das empresas techs, longevas e bem-sucedidas. Não é difícil perceber que algumas empresas conquistam sucesso excepcional, enquanto outras fracassam. São incontáveis também os exemplos de organizações que andavam mal das pernas, entre aspas, né? E de uma hora para outra experimentaram recuperação extraordinária. Sem esforço, podemos ainda relacionar algumas organizações centenárias que desapareceram do mapa. Interessante, né? Coisas que... Inclusive, alguns empreendedores, né, que fazem sucesso, muitas vezes eles se deram mal em 2 ou 3 iniciativas anteriores, quebraram olimpicamente, como a gente diz, né, e depois voltaram com sucesso. Nada é permanente, né? Nem o sucesso, nem o insucesso. Não, com certeza. E aí, para os dois, tá? A pergunta para um e outro comentando, como se explica o sucesso de uma empresa no enfoque de vocês, tá? Das empresas de vocês. Como é que vocês explicam? Começa você, meu amigo, você tá doido. Esse é o Jean, né? Eu acho que não tem fórmula, né? Eu acho que cada empresa, né? A Shift fez 30 anos esse ano e eu brinco quando eu faço onboard dos colaboradores lá na Shift que muitos deles na faixa aí dos seus 20 e poucos anos, né? O que é começar uma empresa de tecnologia onde não existia internet? Um mundo bem diferente do que é hoje, né? Eles nunca ouviram os barulhinhos dos modems conectados. E aí quando você fala assim, não tinha internet, eles começam a passar mal, né? Então, eu acho que assim, tem toda uma trajetória, não tem uma fórmula única. Eu acho que existem alguns pilares importantes, né? E que muito provavelmente farão parte aí do discurso do Jean, porque a gente também, eu tenho um grande privilégio de não só ser colega de trabalho, né? Porque a gente somos empresários, parceiros de diretoria da PET, como amigos. E a gente troca muito e aprende muito com o outro. Mas existem algumas coisas que são bem, eu diria que bem importantes para essa longevidade, né? Primeiro, essa questão do propósito, que é uma coisa que eu sei que está sempre na pauta do Jean. O Jean vai falar aqui hoje de Saint-Exupéry, porque o Jean é uma coisa assim, fora do normal, né? Do Pequeno Príncipe, que é um livro que eu sei que é de cabeceira dele, e que ele já leu algumas vezes, eu também. Mas que tem esse propósito de fazer a coisa acontecer. E tenho certeza que com você também, né, Gerson? Então, eu acho que o propósito do que realmente, né, qual que é o sentido da existência de uma empresa, e isso está sendo reestudado, represenciado, revivido todos os dias, é um dos pilares que eu acho que, eu tenho certeza que faz essa questão da longevidade. Um outro ponto que eu uso isso como mantra na Shift, porque à medida que a gente vai crescendo, uma coisa é você ter o fundador e que tem uma capilaridade ali finita em termos de mãos que a gente consegue influenciar, né? O Harari fala isso, né? Quem já leu o livro dele, né? Que a gente tem um poder de influência limitado. Por isso que as tribos têm um determinado tamanho e assim por diante, né? E à medida que você vai crescendo, você tem que ir falando isso para as outras pessoas para que aquilo que você pensa enquanto trajeto seja feito pelas outras pessoas. E uma das coisas que eu uso como mantra e repito muito na Shift e que aprendi depois nas escolas de negócio que eu tive o privilégio, eu diria, de poder me colocar nesse desafio de me capacitar constantemente, é o equilíbrio do curto, médio e longo prazo. Eu não consigo ter algo longevo se eu só tomo decisões imediatistas. Ou se eu só tomo decisões de longo prazo. Então, ter este equilíbrio de curto, médio e longo prazo, eu entendo que é uma das grandes responsabilidades de uma empresa ser longeva. E fazer isso permear por toda a organização. Então, quando você toma essas decisões, fala assim, olha, o que eu faço, né, hoje, amanhã e depois, né, e aí também tem, né, adoro ler, eu acho que faz parte da nossa capacitação pessoal e permear isso na nossa equipe, né, tem um livro também muito bom que eu gosto, que chama 10-10-10,
da mulher do Jack Welch, que foi um grande CEO da GE, que fala, né, pensa nas decisões que você vai tomar, qual é o impacto dela nos próximos 10 minutos ou 10 dias, 10 meses ou 10 anos. Se tiver um equilíbrio na tomada de decisão que você está fazendo, você está tomando a decisão correta. É mais ou menos assim a teoria dela. Estou resumindo um livro bom em uma frase. Então, eu não sei se tem receita, sabe? Mas não perder esse propósito, esse brilho no olho, tomar decisões que sejam equilibradas no curto, médio e longo prazo e envolver as pessoas dentro desse propósito. E aí, vocês também já conheceram, né, e tiveram participação. Tivemos aí um consultor em comum, né, que falava assim, se a empresa está bem, o resto fica bem. Então, colocar a empresa acima de todos, né, não de uma pessoa. E pensar que ela é um corpo sistêmico e que ela precisa estar bem acima de todos, inclusive dos seus acionistas. É isso que eu ia dizer, inclusive, né, sobre os acionistas. Inclusive isso tem uma mudança, né, porque quando a gente olha de mapa estratégico das organizações, e houve muita crítica disso nos Estados Unidos, você tem lá o primeiro item, né, que é gerar valor para os acionistas, né? E existe uma nova vertente aí, colocando nos mapas estratégicos, o que é fundamental, porque a responsabilidade número 1 de uma empresa é dar lucro. Porque se ela não dá lucro, ela não consegue sobreviver. Mas tem colocado nos mapas estratégicos, e eu fiz isso na Shift já há alguns anos, que é aumentar o valor do acionista, porque seja qual dono for, ele tem que querer tê-la, né? Porque senão não faz sentido os riscos, mas eu coloco e implemento o valor dos acionistas e o valor da empresa. Porque muitas vezes adicionar valor à empresa não necessariamente vai captar valor para o acionista. Então, equilibrar essas duas coisas também é algo que tem sido, por isso que a gente viu tantos escândalos nos Estados Unidos em empresas grandes, de CEOs ganhando uma bolada e meses depois a empresa quebra, né? Ou faz uma tomada de decisão muito grande, porque houve uma decisão de curto prazo, mas não de médio e longo prazo. Né? Houve uma época que mudou um pouco isso agora, né? De lucro extremado, de resultado extremado, sem pensar no ecossistema como e de vez em quando escapa, né? Escaparam algumas no Brasil aí esse ano, que a gente vai pular aqui a conversa. Essas não sei se voltam não, mas vamos lá. Mas eu diria que são essas, assim, não tem a receita, mas essas são os pilares que norteiam pelo menos a existência da Shift, né, Jean? Muito bem. As pessoas costumam dizer assim, eu não sei se é melhor um cara que é um monstro consagrado fala antes ou você fala depois, né? Mas a questão é que você pega já uma linha, isso que é bacana, eu gosto, eu particularmente. Mas vamos lá, eu acho que a primeira coisa que tem que ser colocado é a questão, como o Marcelo falou, não existe fórmula, né? E aí, já que o Marcelo falou, né, que eu vou fazer algumas citações aqui, eu costumo dizer a respeito daquele jovem aprendiz que chegou para o mestre e falou, mestre, qual o segredo do sucesso? Né? Aquele mestre pensativo, pensou e falou assim, decisões certas. Aí falou, então tá certo, é só isso, vou tomar decisões certas, tudo. Aí quando ele estava indo embora, ele falou assim, mestre, mas peraí, qual que é o segredo para tomar decisões certas? O mestre falou, sabedoria. Ah, sabedoria, se eu tiver sabedoria, eu vou tomar decisões certas, logo que eu vou ter sucesso. Aí ele estava indo embora e falou assim, não, mas peraí, como é que eu faço para ter sabedoria? Voltou e falou, mestre, e o segredo para ter sabedoria? Aí ele falou assim, pensou, falou, experiência. Quando aquele jovem estava indo embora, ele falou assim, mestre, eu não te incomodo mais, mas agora está faltando só essa peça do quebra-cabeça. Qual o segredo para ter experiência? Aquele mestre sorriu para ele, olhou e falou, decisões erradas. Então é isso, você vai errar para ter experiência, para ter sabedoria, para tomar decisões certas. Então, você entender que esse é uma jornada, a primeira coisa que você tem que entender, né? Esse negócio de você achar que você vai montar um negócio hoje e ficar milionário amanhã é fantasioso e perigoso, né? E esse negócio de falar, eu não vou errar, tem mais a ver com a autoestima do que propriamente com o sucesso. Então, já começa por aí também. E eu falo dos 3 P's também, dos 3 pilares, que é, primeiro, não existe sucesso sem processo. Processo é a jornada, realmente, e aí você vai ter que ter um monte de competência que você vai adquirir nessa caminhada. Segundo, não existe sucesso sem pessoas.
pessoas que vão fazer parte da sua jornada. E você tem que entender que nessa jornada, ou talvez nessa travessia que o barco vai passar, uns vão ter que parar, e você vai ter que parar para eles descerem, e outros vão entrar. E a vida é assim, não é verdade? E está tudo certo, mas você tem que entender isso. E também, essas pessoas, elas fazem parte da sua empresa e ninguém faz nada sozinho. E por último, eu acho que é o mais importante, não existe sucesso sem propósito. Então, os 3 P's eu procuro aprender com essas empresas, né, que não param de crescer, e é verdade mesmo. O Marcelo sabe disso, o Gerson sabe disso. Antes de começar, eu estava falando, Gerson, preciso almoçar com você, preciso entender como é que você está. E é isso, eu acho que essa questão de você sempre fazer... Pensa numa das melhores ferramentas para aumentar a sua eficiência operacional, para preencher gaps que você tem, chama-se benchmark. Benchmark é assim, algo fenomenal, que te ajuda muito nesse processo, né? Então, um propósito muito forte, se precisasse colocar, né, do segredo aí, eu colocaria isso e colocaria outra coisa que é importantíssimo: resiliência financeira. Essa palavra, ela é forte, né? E aí vão começar as dicas dos livros, né? Todo mundo fala das coisas fáceis e tudo mais. Há um livro que fala muito para empresas de software, que fala o lado difícil das situações difíceis, entendeu? É um livro muito bacana, muito legal, que é uma empresa que estava em ascensão e depois começou e ele precisou tomar decisões, e nisso daí, de novo, você vai tomar decisões e você tem que tomar decisões e tem que saber das consequências. O 10-10, né? É 10-10? 10-10. Isso. É importante para tomar essas decisões, mas você vai ter que tomar decisões. E a questão, como falam, né, da coragem não é a ausência do medo, ela tem tudo a ver. Porque você tem medo, você continua com medo, mas você tem que tomar a decisão. E aí, esse processo, pelo menos para mim, me ajudou muito chegar e falar, Marcelo, pode almoçar comigo? Gerson, a PET, meu Deus, foi uma plataforma. Foi uma plataforma, eu acho que... não, cara, ela foi uma plataforma de lançamento, entendeu? Vou ser bem sincero. Se as pessoas entendessem o que é um associativismo, o que ele traz de benefícios e tudo mais, acho que as pessoas, elas não têm ideia, elas acham que é uma panelinha e tudo mais, mas não. Porque o Marcelo usa muito isso, né? O empresário, o empreendedor, como no passado era muito solitário, muito solitário. Então, essas decisões você morria de medo. Como é que eu tomo? Eu faço isso, não falo. Aí você poder chegar e falar assim, cara, eu já passei por esse caminho, não sei se vai ser o mesmo resultado, mas pelo menos vai te ajudar. Então, te ajuda e te consola para você falar, tá certo, eu vou tomar essa decisão e seja o que Deus quiser. E você precisa tomar a decisão. Pior do que tomar a decisão é não tomar a decisão, não é verdade? Então, eu acho que seriam essa linha, pegando já, resumindo o que o Marcelo falou um pouco. Aproveitar, né, que o Jean está falando sobre o valor da PET, venha ser associado, tá? É muito bom, a gente está precisando, e quanto mais a gente tiver, juntos seremos sempre mais fortes, né? Não tenha dúvida, porque essa questão eu falo, né, que a nossa posição é muito solitária, né? Eu falei isso em outros episódios aqui. E ter essa troca de benchmark, de aprendizado, não tem valor. Juntos somos mais fortes, venham para a PET. E assim, eu costumo dizer, né, você que não é... Essa câmera aqui? Posso? Essa câmera. Você que não é associado... Fala para a câmera da verdade. Para a câmera da verdade. Você que não é associado. Vem pelo menos ver o que essas pessoas estão fazendo aqui e investindo o que elas têm mais de precioso, que é o tempo de vida. Cara, não é possível que esses caras, né, 2 gestões já? 2 gestões. Eu também, tudo mais, então assim, envolvido. Não é possível que nós estamos aqui só por estar, porque realmente, é legal, lógico que tem toda a questão da amizade, tem tudo, mas foi um divisor de águas. Pelo menos para mim, eu tenho certeza que para o Marcelo já falou isso, o Gerson, enfim, vocês estão perdendo tempo. Simplesmente, nós que estamos investindo... exatamente, nós que estamos investindo o nosso tempo como voluntariado, nós, na verdade, estamos colhendo esses benefícios. E vocês é que estão perdendo tempo de não fazer parte aqui da PET. Dos que não fazem, esperamos que muita gente, que todos os associados assistam e
E que venham mais associados, né? Eu acho que só tem benefício para todos e realmente o valor do benchmark é uma coisa... É um MBA grátis, né? Vamos colocar assim. Mas então, e nesse caminho, Jean, o que você considera os maiores ou o maior desafio que você pesca ali na sua história, no que você fez? O que você poderia falar para a gente do maior ou dos maiores desafios? Tem vários, né, Marcelo? Poucos não são, né? Depois a gente estende ao Marcelo Lógico, também, lógico. Não, sem dúvida. Eu acho que eu tive que tomar, talvez, algumas decisões muito difíceis na minha vida, né? Uma delas, eu passei por 2 cisões contratuais. Eu acho que, para mim, no meu caso, foi muito difícil. Mas eu acho que foi muito importante para hoje a Gold ser o que ela é. E o que o Marcelo falou, acho que é importante. Eu coloquei o lado pessoal de lado, né, para poder separar isso, para tomar essa decisão. Então, eu acho que essas 2 decisões, talvez a segunda foi mais difícil ainda, muito mais difícil do que a primeira. Mas foi necessária, né, para a Gold System chegar, não que ela talvez tenha já alcançado o lugar de destaque que ela merece, que eu acho que ela merece muito mais, né, eu falo isso para o nosso pessoal. Mas essas 2 decisões foram realmente, vamos dizer assim, as mais difíceis. E aí, lógico, tiveram outras situações difíceis também, né, em relação, como eu falei, à resiliência financeira, né. Quando você começa, eu não tive toda uma condição, né? O Marcelo depois pode até falar um pouquinho. Quem vê o Marcelo hoje não tem a mínima ideia que ele pegava uma CPU debaixo do braço e entrava num ônibus, né? Então, assim, você fala assim, cara, não é possível. Depois ele ia trabalhar de moto, tinha uma motinha, né, Marcelo? Mas aí ele vai falar. Mas eu acho que essa questão, acho que sem dúvida, porque quando você tá com o caixa bem, tá tudo vai, né? Aí tá até mais fácil até para tomar as decisões. Mas as 2 cisões, cara, a minha esposa chegou e falou assim, como é que você vai pagar isso? Eu falei, não sei, nós vamos dar um jeito. Entendeu? Então, acho que essas decisões, elas foram mais baseadas em propósito mesmo, em você acreditar, em falar assim, não, eu trabalho, eu vou dar conta, vamos lá, vai acontecer, do que você ficar ali e não tomar essa decisão, né? E aí isso daí é muito prejudicial à empresa. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão, eu ia desanimar, e isso, consequentemente, quem ia ser prejudiciado era a empresa. Então, saber distinguir isso, eu acho que é primordial para tomar alguma decisões, tá? Então, eu acho que eu coloco essa, foi a mais difícil, em relação também às tomadas de decisões, que às vezes você tem que ter a questão da resiliência financeira, né? E como o Marcelo falou, acho que essa frase ela se aplica muito. Não existe bem que dure para sempre, nem mal que nunca acabe. Então, entender que é uma fase que vai passar, e lógico, não ficar também insistindo nas mesmas ações, querendo resultado diferente, persistir com, né, ações diferentes. Com critério, né? Com critério e tudo mais, para ter o resultado esperado, acho que faz toda a diferença também. Não é só também, aquele, né, Marcelo, positividade, não, vai dar tudo certo, não se preocupe. Não é assim que funciona. Por isso que, às vezes, era realmente, sabe, marcar um almoço com o Marcelo, ir para São Paulo, sabe, conversar, e para você ir vendo como que você pode ter ações para mudar esse cenário. Acho que é isso. Defende-se também que, eu acredito, a não decisão é pior que uma má decisão. É melhor você tomar uma má decisão do que tomar uma ação, uma atitude, do que não fazer nada. Eu acredito, porque pelo menos você, como Thomas Edison, você sabe uma forma de não fazer para depois tentar outra, né? Na verdade é isso. E você, Marcelo, o que você tem a contribuir? Eu falo muito na Shift, já falei também em alguns depoimentos, né, que são 3 décadas, né? Então, eu falo que 30 anos, tem uma frase que pegaram numa entrevista minha e virou frase na Shift, que é 30 anos é uma vida... Poderia ter derivado do meme, seria pior. 30 anos é uma vida, toda vida tem uma história, né? Os desafios, eles existem e existirão sempre. Lógico que muitas vezes você toma alguns que são uma pancada, né? E aí tem inúmeros para contar ao longo dessa década.
dessas 3 décadas, né? A gente teve momentos de crise da saúde, a gente teve momentos de crise tecnológica, de ter tomado uma decisão tecnológica, de repente você tem um produto que você não tem continuidade, você precisa fazer troca disso. Nossa, é horrível isso. Você, assim, desafios e crises é o que mais a gente tem. E a gente se desaponta com o cliente, se desaponta com o parceiro, tem desafios, né, com pessoas, e às vezes você se desaponta com você mesmo, né? Então, não existe um fato, né? Existem vários fatos, e aí não só a resiliência financeira que o Jean colocou, mas a resiliência como pessoa, né? Que nada mais é do que aquilo de voltar a acreditar. E aí você volta naquela coisa, se você tem um propósito, né, você consegue vencer esses desafios. Então, na minha jornada, existiram vários, né? Desde o início, sem capital, depois com uma sociedade que não foi legal, que durou muito pouco, ainda bem, mas que foi muito desafiadora. Depois, desafio de mercado, desafio tecnológico, de pessoas, né? E às vezes você é surpreendido com... Então, estar como empreendedor é saber que tem riscos, não tem jeito. E isso faz parte e sempre haverão outros. Lógico que aí você vai ganhando forma, você vai ganhando... E aí você tem maneiras de, depois de uma empresa mais madura, fazer essas mitigações de riscos, que são os desafios que acontecem na empresa. E aí, quanto mais você cresce, falei isso também no outro episódio, e quanto mais alto você está na liderança, é esperado que você tenha que enxergar mais longe. E aí você consegue tentar ver que tem um trem vindo de frente e que vai bater. É uma história, como muda a coisa, né? O Jean é um pouquinho mais novo que nós, Marcelo, mas a gente era numa época que se começava empresa sem capital, né? Nenhum. Sem capital. Comecei com meu sócio, com aquele famoso computador vindo do Paraguai, que ficava um dia na minha casa, um dia na casa dele, com um pouco de investimento, começamos a fazer. Hoje não existe, né? Hoje você tem que ter investimento, você tem que ter dinheiro. Então era outra época, né? Uma época de quase equipe, né? Uma época que a gente bastava, como é que é? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão para fazer as coisas, né? Mudou bastante, né? Mudou bastante. Hoje é outro patamar. A empresa já tem, as empresas e os negócios, elas têm, pelo menos muito rapidamente, que ter um plano estratégico, né? Um planejamento, um horizonte de break-even, tem que ter tudo mais ou menos, senão você vai ficar uma firma, né? Não vai ficar uma empresa, né? Na verdade é essa. Que mais que vocês... Tem mais alguma coisa para destacar em empresas chamadas feitas para durar, que a gente não falou? Vocês já falaram de resiliência, de propósito, de decisões difíceis. Mais alguma coisa que vocês lembram da história de vocês que poderiam... trazer para a gente? Eu acho que todas perpassam nesses mesmos pilares que nós falamos, né? Colocar a empresa acima de tudo, isso é um ponto crucial, porque eu vejo por aí empreendedores, né, que muitas vezes o seu ego, as suas vontades pessoais, elas ficam acima da empresa. E aí eles caem no chão, né, com bastante... E eu acho que você falou uma coisa, né, que hoje, de startup e de etc e tal, de capital, a gente vê também o quanto essa bolha foi criada e que deixou as pessoas cegas, né, no sentido de que precisa de muito hard work aí antes de qualquer coisa. Então, colocar a empresa acima de tudo, equilibrar os pratos, né, pensar em... Vaidade, ego... isso tem que ficar atrás, né, e saber que a empresa tem que ser acima, né, do Marcelo, do Jean, assim, tal como a PET tem que estar acima do presidente da diretoria. Eu acho que esse é da política. E ser isso um exercício diário com humildade, porque você cresce, né? Não pode esquecer da história. Uma outra coisa que eu também falo na Shift, com bastante frequência, né? Que o que nos trouxe até aqui não nos levará, não é garantia que vai nos levar onde a gente precisa chegar. Essa é uma outra coisa que eu falo com bastante frequência. E também, para não deixar as pessoas frustradas, principalmente os antigos, que não é que a gente está mudando, que o que nós fizemos foi ruim. Porque se fosse, nós não teríamos chegado até hoje. Então, valorizar a história e ter isso também para os entrantes, porque aí você cresce, você vai, contrata um profissional XYZ de uma empresa
H, né? E aí tem um professor de Harvard que ele até tem um livro que ele fala que é As Estrelas Não São Portáteis. Esse é um livro bom para você que gosta de ler. Não tem em português ainda. Stars are not portable. Que justamente é isso. E aí você traz uma estrela de mercado que você está precisando, você cresceu, e aí, de repente, ele desconsidera toda a tua história e acaba criando aquela confusão dentro da empresa, né? Porque ele quer fazer tudo diferente. Ele ou ela quer fazer tudo diferente. Quem não cometeu esse erro? Então, assim, A maioria. preservar a história, a essência, né? Crescer com essência, mas também estar disposto a essas evoluções necessárias para que você faça a transformação, que essa sim é a garantia que vai te levar onde você precisa chegar. Muito bem. Pegando esse gancho, eu acho que essa questão de o papel do CEO, o papel, né, guardião da cultura. Eu acho que essa fala do Marcelo, eu queria dar esse destaque, né? Porque todos, né, como você falou, quem já não tomou essa decisão de trazer uma estrela, tudo mais, e aí talvez que muitas vezes é necessário, mas você tem que trazê-la de maneira correta. De maneira correta. Mas assim, só que tem que tomar cuidado com, né, essa questão da cultura que você criou, que tem alinhado com o propósito e tudo mais, senão se perde. Isso daí é perigoso. Então, eu acho que eu só queria dar um destaque para acho que essa informação, acho que ela é importante, né, de você realmente se preocupar com isso e saber que tudo que é dentro do que nós falamos aí, relacionado, né, acho que é questão de processo, de pessoas e propósito, sempre vai permear, né, pelos 3 pilares aí. Você pode ver que a gente vai, volta, e não tem jeito, passa por esses 3 pilares, né? Mas a figura do CEO, né, é realmente ser um guardião da cultura. Tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque às vezes existem muitos hypes, né, Marcelo? E aí, quando você vê, você está indo para um outro lado, e aí tem que trazer de volta. Eu acho que ficar sempre atento a isso é importante. E que vai acontecer. Não é o fato que a gente durou, no caso da Chips, 3 décadas, no caso da Gold já tem 25 anos, fazer né? 25. Que tudo foi perfeito. Vai acontecer e a gente fez um monte de coisa, mas olhar para isso, voltar atrás, né, dizer Entender não, como aprendizado, né? é fundamental e ser humilde no sentido de ser frágil também. Falar, isso aqui eu preciso repensar, né? E aí, por isso que é bom o bate-papo com o Sem Vinho, né? A gente tomou vários, inclusive. Não hoje. Hoje ainda não, mas logo tomaremos, porque entra vinho, sai verdade. E aí as safras vão ficando melhor. Muito bem. A gente tem que... A cultura realmente ela é importante, né? E eu já falei em outros episódios também, eu acho que a gente também... Paciência para fazer, paciência para esperar um resultado, né? Muitas vezes a gente é muito imediatista, né? A gente toma uma ação agora e, às vezes você tem que tomar essa ação por meses, até anos, para ela surtir um resultado lá na frente. Tem técnicas para você fazer isso, né? Você pode colocar o investimento, descobrir o break-even dessa ação, né? Quanto que ele vai dar resultado, você pode planejar. Mas definitivamente não me parece ser uma coisa rápida nunca, né? É uma coisa que depende muito de trabalho, depende muito de respeito de cultura, depende muito de você trazer todo o time para realmente atingir esse objetivo, atingir esse target, vamos chamar assim, né? E demora, às vezes demora. A gente tem que ter, acho que resiliência. Pelo menos no meu caso, eu gosto muito do andar 20 milhas por dia. Para todas as empresas longevas, eu acho que essa é uma máxima verdadeira. Por isso que eu entendo que esse momento que nós vivemos e acelerado pela própria pandemia, dessas rupturas de startups, etc. e tal, e agora essa quebradeira, é justamente por não ter esse pensamento e pensar só imediatista, né? A vida não é feita em 80 caracteres e de imediato. Né? Ela não é um Twitter, né? Ela é feita, as coisas demoram. Um vinho demora para ficar pronto, uma empresa demora para crescer. Lógico que você pode se juntar, ter investidor, encurtar caminho, né? Porque a gente teve que descobrir muitas coisas por nós mesmos. Você falou de capital, né, que a gente tinha aqui. E atrás do capital, né? Vender o almoço para pagar a janta. Hoje, o capital existe aí.
mas também a gente é feito, nós empreendedores de outras safras, a gente é feito de alguns skills que esses jovens empreendedores precisam se inspirar nisso e entender que as coisas não são imediatas. As coisas não são um PowerPoint somente. Não. É uma coisa, pegando um gancho também, eu acho que uma coisa que hoje a gente vê muito, não que nós não precisamos, nós temos tem que ter os dois lados, né? Mas eu tenho visto pelo menos só um lado, que é o caçador e o semeador. Beleza? Em alguns momentos você tem que ser caçador, sem dúvida, vai lá, já resolve, tudo bem. Mas existe a lei da semeadura, né? A semeadura, ela realmente é um processo, ela é demorado, não é tão simples assim. E aí você vê muitas pessoas hoje achando que é só caçar. E não é assim, né? Você tem que ter os dois, são dois skills aí, né, Marcelo? Acho que é importante você saber que em determinado momento você tem que sair à caça, sim, mas em determinado momento você vai precisar fazer ali, né, semeadura, colocar ali a sementinha, cuidar dela e tudo mais, até esperar germinar. E aí vem até aquela máxima do bambu chinês, né? Não é verdade? Que às vezes o bambu chinês, a história do bambu chinês diz que é o seguinte: você vai começar com a história do urso panda, que depois um dia eu conto no outro podcast. É fantástico, é fantástico. Mas é verdade, olha só. Ele me chama de Marcelinho. Você já viu o urso panda hoje? A história do bambu chinês é esse. Ele demora 5 anos, e aí você chega lá e fala assim, mas ele não está crescendo, vou tirar isso daqui. Só que ele está crescendo de forma lá embaixo, criando as raízes fortes. E depois de 5 anos, é assustador como ele cresce. É verdade isso daí, é uma verdade mesmo. Então, assim, se você levar isso para a vida, tem muito a ver. Só que a grande questão é o que foi falado, a falta de paciência. Hoje é tudo imediatismo, é tudo rápido, é tudo... Gente, não que também nós não temos, né, que ter, não, lógico, existe desafio. Tem, mas você tem que ter ali o equilíbrio. Então, você saber que algumas decisões, ela é o bambu chinês, ela é importante, né? Melhor do que você não tomar e depois se arrepender lá na frente. Diz que há 2 dores, né? A dor da disciplina e a dor do arrependimento. Qual que você quer? Então, né, tem que saber. A disciplina é melhor, né? Mas ela não é fácil. Não, né? é fácil. E aí, Gerson, já que você fez essa pergunta, eu acho que eu assim, tem um monte de dica, né? Mas fazer pergunta, né? Se questionar o tempo todo, se permitir ser frágil, né? E sair da toca. Sair da toca é fundamental, que é o que a gente faz. Não só em contexto de APET, mas eu faço no Brasil inteiro, né? A pior vista que um executivo tem um professor de Harvard meu que falava isso, é de trás da sua cadeira. E já estamos saindo da toca aqui, né? Exatamente. Entendeu? Sai da toca, vai ver o que as pessoas estão fazendo, participa de conferência, participa de congresso, se conecta com outros empreendedores, se expõe, porque muitas vezes a gente tem medo de se expor, acha que tem todas as respostas, né? E isso também é cultural, né? O medo e vai desbravando, porque ser empreendedor, ser executivo, ser líder, né? É aquela história. Lidere, siga ou saia do caminho, né? A gente às vezes ouve, né, algumas coisas no mercado. Nossa, vai entrar um concorrente, o concorrente diz que vai fazer o produto em 1 ano, sabe? Eu falo, gente... Já vi esse filme, né? Pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer, tá? Porque a gente sabe o quanto é difícil. E tudo tem um tempo de maturação, tudo tem um tempo de teste, e não adianta, isso não vai mudar nunca, não vai mudar nunca. Um carro, para ir para o mercado, ele roda anos em teste. E carro, que é uma coisa mais grosseiramente falar, feijão com arroz que construiu um carro, o carro é desse jeito desde que ele nasceu, né? E mesmo assim, então, assim, a resiliência, a paciência, de novo, eu adoro andar 20 milhas por dia. O que a gente tem feito lá é andar 20 milhas por dia, mas, na minha empresa, mas a gente procura relacionar, porque a hora que a gente tem impressão que está devagar, a gente vai para a lista e vê, não está devagar, olha o tanto de coisa que foi feito, foi entregue isso. E às vezes a gente se esquece, né? A gente se perde, tem a impressão que as coisas não estão saindo. Então, sai por disciplina e sai com qualidade. E quem diz que vai sair muito mais rápido, de uma forma desordenada, vai quebrar a cara, tá? Vai quebrar a cara. A gente sabe que é o esforço que vai fazer a gente ir para frente, tá?
E aí, de tudo que vocês falaram, o que vocês consideram, falaram de cultura, de mercado, de time, qual é o bem mais importante da empresa? É claro, tudo, né? Você pode ter um time bom se não tiver um mercado bom, ou enfim, você tem que ter um pouco de tudo. Mas como é que vocês fariam a relação dos bens mais importantes para a empresa? Assim, o que é essencial? Eu diria que pessoas, né? Isso não tenho dúvida. Lógico que, como já falou, propósito, mas não adianta nada você ter um lema, um propósito que as pessoas não seguem. Não adianta ter processo que as pessoas não seguem. Ou o processo é importante, aliás, o processo é importante, mas você tem que também, muitas vezes você cresce e processualiza a empresa e trava. Aí ninguém pode mais nada porque o processo não permite. Percebe? São pessoas que estão atrás. Qual é a diferença do veneno e do remédio? Então, né? Eu diria que o bem mais precioso, de fato, são as pessoas. E entender que as pessoas também têm ciclos. Isso não quer dizer que você tem que reter 100% de todas as pessoas o resto da vida eternamente. Elas merecem esse desenvolvimento, ou né, às vezes uns evoluem, outros, né, evoluem ao contrário, né, involuem, né, mas faz parte. Agora, as pessoas, que no fundo eu falo que uma empresa é um ser vivo, feito de um PJ feito de um monte de PF, né, de pessoas. É uma pessoa. É uma pessoa viva, que tem seus anseios, que tem suas vontades, mas de uma coletividade. Então eu diria que realmente as pessoas são fundamentais para esse sucesso longevo e aí sim ser guardião da cultura, olhar mercado, olhar para dentro, atrair, desenvolver as pessoas, e com isso você consegue algumas falas também que eu tenho na Shift, que é essa questão. Meu grande desafio e tem sido, e eu tenho conseguido isso, eu tenho falado com a minha liderança dos vários níveis, né, P1, P2, P3, como a gente cresce mantendo a essência, né? Tem aí alguns livros também bons nesse tema aí, que um deles é o Dilema do Fundador, né? E a Mentalidade do Fundador. Os dois são de Harvard, né? O Mentalidade do Fundador é mais recente e o Dilema do Fundador é anterior a isso, que é justamente esse momento de crescer e manter a essência, mas se livrar daquilo que você precisa, porque, de novo, o que nos trouxe até aqui não é garantido que vai levar no futuro, né? Mas, ao mesmo tempo, como não perder aquela identidade que é a essência do que te trouxe aqui. Então, é quase que um paradoxo, né? Um paradigma diário que tem que ser convivido. Aliás, são dois livros que eu recomendo fortemente para a leitura. Assim, às vezes você tem um colaborador que ficou 10 anos. Na verdade, eu acho que o segredo não, a longevidade dessa relação, ela passa muito pelo sincronismo, né? Ou seja, conforme a empresa vai crescendo, a pessoa vai crescendo junto e essa relação ela continua acontecendo. Quando que o ciclo termina? Quando a empresa cresce mais depressa que o colaborador, e o inverso também. Às vezes o colaborador cresce tanto que ele não cabe mais na empresa. Acontece isso. Então, temos que encarar isso como uma forma natural. É natural. Então, assim, às vezes você tem colaboradores de 20 anos, nós temos colaboradores de 20 anos. Por quê? Porque a empresa foi crescendo, eles foram crescendo, a diferença de sincronia dos dois foi suportável, foi administrável e estamos lá até hoje. E algumas pessoas saíram porque queriam outras coisas, outras saíram porque a velocidade da empresa estava maior. Faz parte. Para mim, eu acho que faz parte. Mas tudo sendo feito de uma forma com muita gratidão, né? E é isso. Acho que a sincronia do desenvolvimento do time e da empresa, a gente tem que sempre tentar levar junto, né? Porque senão os ciclos acabam se encerrando. De novo, e ciclo encerrar não é uma coisa fora do comum. Não. Os ciclos se encerram. Faz parte. Faz parte, com certeza. Eu acho que, de novo, o segundo pilar, né? Acho que são pessoas. Então, cuide de pessoas e as pessoas cuidarão dos negócios. Não é isso, Marcelo? Então, essa questão de realmente você se preocupar em cuidar das pessoas, de você
ter a maturidade, eu acho que essa questão é a maturidade, de saber que chegou um momento que o ciclo encerrou, e a vida são feitas de ciclos, né? Como eu falei ali na questão do barco, que vai chegar em algum momento, que vai ter que parar, né, em alguns lugares, para uns descerem e outros subirem, faz parte da vida, né? Agora, eu acho que isso é questão de maturidade e entender que realmente é um processo. Agora, se você pode realmente investir, evoluir, eu acho que é importante, porque, de fato, se você cuida de pessoas, elas vão cuidar do teu negócio, né? Eu acho que essa lógica, e você sempre tem um pensamento de ganha-ganha, né? Acho que é muito importante esse pensamento. Nunca ganha-perde, nunca perde-ganha, porque é o pior perde-perde. Então, saber que se a empresa está bem, todos os que fazem parte têm que estar bem também. Acho que sem dúvida, é o maior bem hoje de uma empresa, de tudo que foi falado, né? Tudo é importante, valores, tudo mais, mas a questão das pessoas, que elas que fazem acontecer. E a gente fala aqui, né, de empresas longevas e bem-sucedidas, longevas ou longevas, né? O que vocês podem falar de legado? O que vocês entendem como legado? O que vocês pretendem deixar como legado nas empresas, nas corporações que vocês dirigem? Voltando à história do propósito, né, as pessoas e as empresas, elas têm um impacto, seja de geração de renda, de desenvolvimento de pessoas, ou do impacto naquele segmento que ela atua. Então, deixar impactos positivos enquanto legado, enquanto pessoas, né? Esses dias tive o prazer de... E aí, com tudo que a gente faz, né? É tão gostoso quando você... Isso aí como pessoa, né? Qual é o legado que você deixa? Quando você inspira alguém, né? Quando você desenvolve alguém, e isso pode ser em qualquer conotação, na conotação profissional, na conotação de um projeto que você faz. Esses dias eu fui num restaurante aqui, não vou falar não para não ficar propaganda, né? E de repente um rapazinho veio e falou assim: "Você é o Marcelo?" Eu falei: "Sou." Eu falei: "Então, eu fui do Pescar número..." Sabe? E aí começou a contar um monte de coisa que foi um projeto social que a gente fez pela PET, né? E o quanto impactou isso na vida daquela pessoa. E eu tenho líderes que são assim. Aliás, eu tenho pessoas que nós fizemos... Eu tive que fazer a demissão. E anos depois, essa pessoa me agradeceu, né? Porque era o momento de ruptura necessário para que ele ou ela... Para que o ciclo correto acontecesse, né? Virasse a página. Então, eu acho que em termos de legado é isso. Um conjunto de impactos positivos nas pessoas, na sociedade e nas empresas que a gente atua. Quando eu vejo clientes nossos falando o quanto isso tem depoimentos. A Shift foi crucial para o crescimento daquele negócio, ou para a sustentação num determinado momento, ou como a gente atuou numa determinada maneira, ou fornecedores, né, que você também fez isso. Então, um impacto positivo ao longo da jornada, e não precisa ser grandes coisas. Deu o exemplo do rapazinho, e dei exemplos de clientes que sobreviveram por determinadas situações que nós fizemos. Então, do pequeno, médio e grande, colecionar esses impactos positivos, eu diria que é o grande legado que eu espero continuar deixando ao longo da minha jornada de vida, que espero ainda ter, né, ainda mais que a gente está vivendo mais e melhor, né, por muitos anos fazendo esse impacto aí no mundo. Eu acho que não tem definição melhor do que isso. É realmente você poder inspirar as pessoas, né? E você realmente causar esse impacto positivo, acho que é o maior legado que alguém pode dizer, falar assim, ó, minha missão está cumprida, né? Transformar a vida de uma pessoa para melhor, eu acho que não só as pessoas, né? Como você disse, a empresa também, tem empresas, clientes nossos que falam, olha, a Gold System foi importantíssima no nosso crescimento, né? Então, isso é gostoso. Não tem né? coisa mais gostosa de ouvir isso, tem. Independentemente do quanto que essa empresa te pagou. Nós tivemos, então, isso que eu vou citar agora, nós tivemos um depoimento agora recente de um cliente nosso, e assim, não é um cliente pequeno, sabe? Mas a gratidão dele fazer o vídeo espontâneo, de falar, né, o tanto que nós contribuímos para o sucesso dele, que ele também veio do nada, tudo mais, começou e foi muito difícil a jornada. Cara, você olha assim e fala assim, valeu a pena, hein? Valeu a pena.
tá valendo a pena, né? Continuará valendo. Continuará valendo a pena. Então, assim, você olhar para isso, para essas... E como o Marcelo falou, são pequenos gestos, não precisa ser grandes, não. Mas esse impacto positivo, eu acho que a maior definição de legado é isso. Sabe, é sensacional. Acho que isso é muito gratificante, é gostoso mesmo de você poder, né, falar que você falou assim, cara... A minha empresa, o que nós fizemos, transformou a vida de pessoas. Eu já ouvi até às vezes de concorrente, né? De falando assim, cara, você me ensinou um negócio que... Eu falei, nossa, eu ensinei mesmo. Então, assim, são coisas... Ou uma mensagem espontânea. Outro dia teve de um possível futuro novo fornecedor, que eu nem imaginava que ele... Falou, nossa, isso que você falou, né? Já tive aqui de empresários de Rio Preto, falou assim, você foi crucial numa fala que você teve comigo. E ele fala até hoje, não vou citar aqui para não prolongar, que eu acho que é uma pessoa que a gente tem que trazer para bater papo, que também tem uma trajetória muito bonita. É isso, colecionar essas pérolas que não tem preço. Acho que com essa questão do legado a gente fecha aí com chave de ouro aí esse episódio, né? E a gente agradece aí, agradece os patrocinadores, Sinal BR Telecom, TexGuide, que possibilitaram e pelo que me falaram, é o último episódio, né? Então a gente está fechando aqui com uma intenção muito grande aí de poder fazer mais uma temporada no ano que vem, né? Vamos nos organizar. A gente aprende muito na PET, inclusive apresentar podcast, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, tá? Então a gente vai aprendendo coisas e realmente agradecer a todos, agradecer a todo mundo que está assistindo, associados. Se você não for associado, venha ser associado. Você pode ser um apresentador de podcast também, se você acha que não dá para fazer tudo. E agradecer, Marcelo e Jean. Vocês, por favor, as palavras finais aí para a gente fechar o episódio. Bom, obrigado pelo convite, né? Tem sido uma jornada, essa gestão última que eu estou, né? Estou como presidente, não sou presidente, né? Eu entrego esse ano. Tem sido uma jornada fantástica, esses 4 anos estar à frente da PET e ter tido o prazer de participar ao longo desses 20 anos, né? Então, 30 anos de Shift e 20 anos de APET. E quanto essa colaboração e troca é importante para a pessoa física e para a pessoa jurídica. E levar isso, que é uma coisa que eu falei outro dia, para os nossos times. Hoje eu vejo nossos times comerciais conversando, aprendendo um com o outro. Então, e esse podcast ele é uma maneira de potencializar essa troca, essa comunicação. Então, participem, venham, sejam associados, participem dos nossos eventos. E venham ensinar a gente a aprender um pouquinho. Obrigado. Sensacional. Também só tenho a agradecer o convite primeiro, né, Gerson, Marcelo, aí, por ter me convidado a fazer parte desse bate-papo. Também dizer a importância da PET nesses 20 anos, nos 25 anos da Gold, que completa o ano que vem. Foi crucial. Passou rápido. Passa rápido. Também, quando eu tive o desafio de aceitar, de ser presidente da PET, é impressionante como foi o crescimento, pelo menos para mim. Então, quer dizer, você não tem competências que você precisa ir atrás, isso me ajudou demais. Então, puxa, foi sensacional mesmo, só tenho a agradecer. E falar novamente, você que não faz parte ainda, você está perdendo tempo. Então, acho que realmente tudo o nível que a PET chegou hoje, né, de todas as conquistas e tudo mais, não tem mais, é um caminho sem volta, não é verdade? Então, assim, só tem realmente a crescer muito. Acho que essa última gestão agora, a régua cresceu demais. Eu fico pensando no desafio que vai ser o próximo presidente, né, Marcelo? Mas cresceu muito, subiu muito a régua, né? Subiu demais a régua mesmo. Então, acho que essa colaboração, né, realmente, das pessoas, das empresas, e ver os times, eu acho que isso que o Marcelo falou é muito importante. Antigamente tinha, né, um estigma assim, ninguém conversava. Hoje não, hoje você vê uma equipe do suporte falando com outra equipe do suporte, desenvolvimento, ou que seja de outro setor, não setor, mas que não seja empresa de software, mas seja de outro segmento, né? Então, tudo isso daí mostra a evolução da APET, a evolução dos empresários, a evolução das empresas, dos times. Então, eu só tenho a agradecer de verdade
toda a disponibilidade, tudo que foi disponível pela APET para a Gold System, e tenho certeza que muitos também. E deixar isso registrado que é um trabalho de diretoria, né, e de voluntários. A gente tem um time de diretores muito importantes, aliás, e muito engajados. Aliás, esse projeto aqui, temos que agradecer aos organizadores, né, e que foram pessoas que não saiu da gente, foi né, da própria diretoria e voluntários, né? E agradecer você, Gerson, né, que se mostrou, além de ser um excelente vice-presidente da APET, sensacional, né, um grande voluntário da APET, hoje se saiu muito bem como aí Marcelo, será que é a primeira vez dele mesmo? Tenho minhas dúvidas, viu? Olha, eu vou dizer que eu não me engenharia de jeito nenhum apresentando um podcast. Parabéns. Então, muito obrigado e até a próxima. Né? Obrigado, gente. Valeu, gente. E é o último episódio, esperamos ano que vem estar aqui novamente. Tchau!